E o Cacá fez um convite para mim, eu recebi com muita alegria de poder trazer para vocês a palavra do Senhor, meditar com vocês nessa manhã um pouquinho sobre a palavra de Deus. E se você trouxe a sua Bíblia, eu gostaria que você abrisse ela no primeiro livro da Bíblia, livro de Gênesis. Hoje vocês vão experimentar um pouquinho sobre o jeitinho presbiteriano de pregar. Cada um tem um jeitinho, né? Hoje é o jeitinho presbiteriano. Então vamos lá. Gênesis capítulo 1. Eu vou ler um versículo no capítulo 1, e aí a gente pula para o capítulo 2. A gente vai ler mais alguns versículos no capítulo 2. E depois a gente vai pular lá para Atos dos Apóstolos. Gênesis capítulo 1, no versículo de número 27. Só o versículo 27 do capítulo 1. E a gente já vai para o capítulo 2. Diz assim a palavra do Senhor. Eu vou ler na versão NVI, não sei qual é a sua versão, mas na minha versão NVI diz assim: criou Deus o homem, a sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Capítulo 2, a partir do versículo 4. Esta é a história das origens do céu e da terra, no tempo em que foram criados. Quando o Senhor Deus fez a terra e os céus, ainda não havia brotado nenhum arbusto no campo, e nenhuma planta havia germinado, porque o Senhor Deus ainda não tinha feito chover sobre a terra, e também não havia homem para cultivar o solo. Todavia, brotava água da terra e irrigava toda a superfície do solo. Então o Senhor Deus formou o homem do pó da terra e soprou em suas narinas o fôlego de vida, e o homem se tornou um ser vivente. Ora, o Senhor Deus tinha plantado um jardim no Éden, para os lados do leste, e ali colocou o homem que fora formado. Versículo 15. O Senhor Deus colocou o homem no jardim do Éden, para cuidar dele e cultivá-lo. Agora vamos lá para Atos dos Apóstolos. Capítulo 2 de Atos. A partir do versículo 42. Atos 2, 42 em diante diz assim: eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão, ao partir do pão e às orações. Todos estavam cheios de temor, e muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. Os que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum. Vendendo suas propriedades e bens, distribuíam a cada um conforme a sua necessidade. Todos os dias continuavam a reunir-se no pátio do templo. Partiram o pão em suas casas e juntos participavam das refeições com alegria e sinceridade de coração, louvando a Deus e tendo simpatia de todo o povo, e o Senhor lhes acrescentava diariamente os que iam sendo salvos. Amém? A princípio parece que não tem muita relação entre Gênesis e Atos dos Apóstolos, mas vocês vão perceber que existe uma relação bem estreita entre os dois textos. Para começar, eu gostaria de fazer pelo menos duas considerações, para que você possa entender exatamente o que é que Deus quis dizer em Gênesis e o que é que nós estamos lendo aqui em Atos dos Apóstolos. Primeira consideração é o que significa imagem e semelhança. O que significa imagem e semelhança de Deus? Deus te criou a sua imagem e semelhança. Obviamente, quando Deus fala de imagem, Ele não está dizendo o nosso corpo físico como sendo parecido com o corpo físico de Deus, porque Deus não tem corpo físico. Deus é espírito, Ele não tem corpo. Deus não tem olhos, Deus não tem nariz, Deus não tem boca, Deus não tem mãos, Deus não tem pés, Deus não tem cabeça. Ele é espírito, Ele é indescritível, ninguém pode descrever Deus. Quando nós falamos as mãos de Deus, os olhos de Deus, a boca de Deus, isso é uma teofania. É dar a Deus atributo humano para que a gente possa entender melhor o que é que se está querendo dizer.
Então, quando nós lemos a imagem de Deus, não estamos falando de corpo físico. Deus é espírito, incomparável. Nada no universo se compara a Deus. E o homem é matéria, é físico. Em relação à semelhança, obviamente que também não estamos falando que Deus é nosso semelhante, como nós dizemos uns para os outros, né? Você é meu semelhante. Não é nesse sentido. Porque Deus é infinitamente superior a todas as suas criaturas. Não é possível o homem se comparar a Deus em semelhança. Ele também não é semelhante do homem. O que é que significa imagem de Deus e semelhança de Deus? Significa que quando Deus cria o homem, Deus cria o homem com a capacidade de receber dele atributos que ele pode comunicar a esse homem. Deus tem atributos comunicáveis e atributos incomunicáveis. Os atributos incomunicáveis de Deus diz respeito apenas à divindade. Ninguém pode ter, nenhuma criatura tem. Só Deus é onipotente, só Deus é onipresente e só Deus é onisciente. Ele não comunica esses atributos. Isso é dele, somente dele. Mas há outros atributos que Deus comunica ao homem: amor, compaixão, graça, misericórdia, justiça, santidade. São atributos comunicáveis de Deus. Deus passa para mim, Deus passa para você. Nós recebemos de Deus esses atributos. É nesse sentido que o homem é semelhante a Deus. Ele tem a capacidade de amar, ele tem a capacidade de ser justo, ele tem a capacidade de ser santo, ele tem a capacidade de exercer misericórdia, ele tem capacidade de pensar, tem capacidade de criar, tem capacidade de produzir. Esses são os atributos comunicáveis de Deus. Outra relação que eu quero fazer com vocês: o que significa aquilo que Deus diz para o homem: não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal? O que significa isso? Deus não quer que eu tenha conhecimento pleno e absoluto? Deus estaria tirando de mim a capacidade de conhecer todas as coisas? Existe algo que o homem não poderia saber? O que significa Deus proibindo que o homem comesse de um fruto que lhe daria conhecimento? Conhecimento não é algo bom? Conhecimento não é algo divino? Deus não se revelou ao homem durante toda a história para que o homem tivesse conhecimento? O que significa isso? A tradução do hebraico para o português muitas vezes perde o sentido que nós gostamos. O significado disso é o seguinte: Deus está dizendo para o homem: você a partir de agora está vinculado a mim, e você deve permanecer vinculado a mim, e eu sou o seu Senhor, e você será submisso à minha vontade, e o dia que você pensar em se desvincular de mim, você morre. É isso que Deus está dizendo. Quando a serpente diz para o homem: pode comer, porque você não vai morrer, você será como Deus, conhecedor do bem e do mal, a serpente estava dizendo: coma, porque você será independente de Deus. Você poderá ser senhor do seu destino, você poderá fazer as coisas do seu jeito, você decide o que fazer, como fazer e a hora que fazer. Você é senhor de si mesmo. Isso pareceu muito bom, essa proposta para o homem, e aí ele peca. Qual é o problema disso? O problema é que quando Deus cria o homem à sua imagem e semelhança, com o potencial de receber os atributos de Deus, Deus está criando um homem a qual ele vai se relacionar. Deus quer se relacionar com esse homem. E para que Deus possa se relacionar com o homem, Deus tem que entregar a esse homem a capacidade de produzir e praticar os mesmos atributos de Deus. E por que é que Deus quer tanto se relacionar com esse homem? Por que Deus tem tanto desejo de relacionar-se com esse homem? Porque só é possível você se relacionar com o outro
se você primeiro se relaciona com Deus. É impossível manter uma relação com o outro se Deus não for o primeiro na sua vida de relação. Deus sabia disso. O ser humano sem Deus não tem a capacidade de se relacionar espontaneamente e altruistamente. Quando nós não temos Deus, as nossas relações são egoístas. Nós entramos em relações pensando no que o outro pode me proporcionar de benefício. Aí criam-se as expectativas. Enquanto as minhas expectativas estiverem sendo supridas na minha relação com você, nós estamos nos relacionando. Mas a partir do momento que as minhas expectativas são frustradas, então você para um lado e eu para o outro. O homem foi criado como uma unidade perfeita, homem e mulher. O que um pensava, o outro pensava, o que um queria, o outro queria, o que um desejava, o outro desejava, o que entristecia um, entristecia o outro. Era uma unidade perfeita, era como Deus estivesse dizendo, é assim que o Pai, o Filho e o Espírito Santo se relacionam numa unidade perfeita, e Ele cria o homem e a mulher assim, nessa unidade perfeita. Mas quando o homem rompe com Deus, e Deus vai ter uma conversa com o homem, e o homem se esconde, e Deus pergunta, por acaso você comeu daquela fruta que eu disse para você não comer? Por acaso você decidiu romper comigo, quando eu disse para você que você jamais poderia ser independente de mim? O que o homem faz? A mulher que você me deu do fruto. Acabou o relacionamento. Aquela unidade perfeita foi destruída porque a relação com Deus foi destruída. Quando o homem perde esse vínculo eterno e sagrado que Deus tinha estabelecido com o homem, ele perde também o vínculo com o outro. Ele perde o vínculo com o próximo. Agora, primeiro são as minhas necessidades. Primeiro é livrar a minha pele do castigo. Já não sou mais capaz de me entregar pelo outro, mas agora cada um corre atrás dos seus próprios interesses. Mas na cruz do Calvário, Jesus veio para restabelecer esse vínculo entre o homem e Deus. E quando o seu sangue foi vertido na cruz, houve essa ligação novamente entre o homem e Deus, para que o homem pudesse cumprir a sua maior missão, a primeira que Deus colocou nas mãos do homem. Qual foi a primeira missão que Deus colocou nas mãos do homem? Deus disse para o homem, eu plantei um jardim no Éden, e Éden era o nome da terra antes do pecado. Eu plantei um jardim neste planeta que eu dei o nome de Éden, e ele está lá para a banda do Oriente, para o leste. E você, ó homem, tem uma missão, e a tua missão é plantar jardins. A tua missão é plantar jardins. Essa é a primeira missão do ser humano. Aonde quer que você esteja, você tem que plantar jardins. E para plantar jardins, vocês têm que estar em comunidade. Vocês têm que ter paixão um pelo outro. Deixa eu fazer uma pergunta para você. Aonde você estiver, no seu trabalho, na sua escola, nos seus relacionamentos, você é um plantador de jardim ou você é um produtor de deserto? Quem é você? Você é aquela pessoa que chega em um lugar e aquilo tudo floresce, aquilo fica maravilhoso, fica lindo, o bom cheiro de Cristo é sentido quando você está ali. Você é o tipo de pessoa que quando sai daquele lugar as pessoas se entristecem porque elas dizem, puxa, isso era tão colorido e tão maravilhoso quando essas pessoas estavam aqui, agora ela não estando mais, parece que isso virou um deserto. Você é um plantador de jardim ou você é um cultivador de desertos? Se essa comunidade sair desse bairro
esse bairro vai sentir profundamente a dor da perca do melhor que ele tinha, que é essa comunidade. Porque nós somos ávidos plantadores de denominações, não somos? É fácil plantar uma denominação. Igrejas vão sendo plantadas e você vai andando pelas avenidas da cidade, cada lugar tem uma igreja nova, uma igreja, você nunca viu tantas denominações diferentes como existem nos dias de hoje. Mas será que essas igrejas são jardins plantadas naquele bairro, fazendo a diferença na vida das pessoas que estão naquele bairro? Será que o bom cheiro de Cristo é sentido quando aquela comunidade está ali presente? Será que se por algum motivo a comunidade Amor e Graça sair daqui, esse bairro vai lamentar e chorar profundamente pela perca daquilo que eles tinham de melhor, de mais lindo, de mais cheiroso, de mais sagrado, de mais maravilhoso? Ou eles vão dizer, graças a Deus que foram embora? Jesus morre na cruz para restabelecer essa comunhão com o homem, para que você tenha comunhão com o outro. E quando você lê Atos dos Apóstolos, como nós lemos, você vai ver sentenças como: estavam sempre juntos, tinham tudo em comum, nenhum considerava absolutamente seu tudo que possuía, mas repartia com o outro, olhava para o outro e sentia compaixão e misericórdia pelo outro. Eles estavam reunidos o tempo todo, tinha prazer de estar juntos, eles queriam estar juntos o tempo todo. Por que é que você acha que a gente lê no último versículo de Atos 2? E caíam na simpatia do povo, e dia a dia o Senhor acrescentava aqueles que iam sendo salvos. Por que é que eles caíram na simpatia do povo? Porque tinha um culto bonito? Porque tinha um grupo de louvor maravilhoso? Ou porque os apóstolos pregavam muito bem? Eles caíram na simpatia do povo porque a missão voltou, e agora eles estavam ali com o propósito de plantar jardim, e aonde quer que a igreja chegava, um jardim era plantado, e a comunidade impactada por aquela bênção. Eles glorificavam o nome do Senhor, porque eles sabiam que Deus estava ali naquele momento, na presença deles, da igreja, e o povo ficava maravilhado e dizia: aconteceu algo extraordinário, nós nunca experimentamos uma comunhão dessa, nunca experimentamos o poder de Deus ser transferido de pessoa para pessoa como nós estamos sentindo agora. Nós queremos estar perto e junto com vocês. Nós não podemos mais conceber a ideia de vocês não existir mais em nossas vidas. Caíram na simpatia do povo porque botaram a mão. Eu acho interessante, lindo a forma com que Gênesis descreve a criação do homem. João diz que no princípio era o verbo, a palavra, e a palavra era Deus, e a palavra estava com Deus, e todas as coisas foram feitas pela palavra, e sem a palavra nada do que existe teria sido feito. E a palavra começa a criar: haja luz, haja separação de águas, haja o firmamento, haja as estrelas, haja os planetas, haja as plantas, tudo que é verde, haja os peixes, hajam as aves, hajam os animais, e haja o homem. Mas ao homem a palavra se debruça e faz o homem da terra, do barro. E é interessante porque quando Deus cria o homem, Ele tem uma ação direta nessa criação. Ele não diz só haja o homem brota, mas Ele vai ali dar forma para esse homem. Então o homem tem forma, mas o barro também tem cor, e o barro também tem cheiro. O barro tem cor, tem cheiro, tem forma. Você é a palavra de Deus profetizada lá em Gênesis. Você tem cor, você tem cheiro e você tem forma. E nós temos que ser apaixonados pelo cheiro do outro. Tem gente que não gosta de gente.
Tem gente que tem aversão de gente, mas a palavra de Deus diz que nós temos que ser apaixonado pelo fedor do outro. Sabe as pessoas que você não gosta, que você até odeia, você não gosta do cheiro dela, você não gosta do fedor dela. Sabe as pessoas que você ama, que você é apaixonado, é porque você gosta do fedor dela. Não é do perfume que ela usa, não é dos cremes e nem do sabonete, é do fedor dele que você é apaixonado, que você diz: que cheiro delicioso é esse. A igreja se envolve na comunidade, a igreja se enfia na comunidade, e a igreja sente o cheiro da comunidade, e a igreja planta jardins na comunidade, e a igreja faz a diferença na comunidade, porque o Senhor fez você com forma, com cor e cheiro. Eu fico maravilhado quando eu leio a palavra do Senhor, porque ela faz cair de mim aqueles conceitos errados que a gente tem. Porque a igreja não é uma reunião uma vez por semana. A igreja é o reino de Deus na terra todos os dias, da hora que você acorda até a hora que você vai dormir. A igreja do Senhor está plantando um jardim aqui na terra. E um dia o Senhor virá buscar e vai tirar esse jardim da terra. E quando esse jardim for retirado da terra, você vai ver o caos que essa terra vai se enfiar. Você vai ver a angústia das pessoas, porque o jardim, aquilo de mais precioso que existia aqui na terra, foi retirado por Deus. Seja um plantador de jardim e não um produtor de deserto. Talvez você pergunte: como é que eu faço isso? Eu disse para você que você é a palavra de Deus que se materializou. Você é a profecia de Deus que se materializou. Você é o evangelho de Jesus Cristo vivo. Quando nós falamos de evangelho, a gente pensa muito nas letras escritas nessa folha, mas você é o evangelho de Jesus Cristo. É em você que está a plenitude da graça de Deus. É em você que Deus se manifesta. Eu costumo dizer que a missão da igreja aqui na terra é a que está expressa em Mateus 28 e não em Marcos 16. Porque em Mateus 28 diz: façam discípulos. E em Marcos diz: pregue o evangelho. Eu digo para vocês: não pregue o evangelho, faça discípulos. Faça discípulos. Não pregue o evangelho, faça discípulos. E como é que você faz discípulo? Você faz discípulo se envolvendo com a vida das pessoas. Você não faz discípulo na sua casa e a pessoa na casa dela. Mas para você fazer discípulo, você tem que tomar tempo com essa pessoa. Você tem que estar junto com essa pessoa. Você tem que comer com ela. Você tem que rir com ela. Você tem que chorar com ela. Você tem que andar com ela. Você tem que sentir as frustrações que ela sente. Você tem que ter compaixão por ela. Tem que ter interesse por essa pessoa. Daí você vai fazer discípulos. Jesus pede que a gente se envolva nesse processo. Ser evangelho aqui na terra é fazer discípulos. Tem uma história na Bíblia que eu sou apaixonado, eu amo esse pedacinho da história.
É o pedacinho da história que conta o reencontro de Jacó e Esaú. Se você conhece a história, você sabe que Jacó e Esaú estavam afastados por quase 20 anos. Jacó tem que ir embora porque Esaú diz: eu vou te matar, porque você me roubou a primogenitura. Rebeca, com medo, pega Jacó, faz uma trouxinha e fala: vai embora para a casa do nosso parente, porque o teu irmão vai te matar. O dia que teu pai fechar os olhos, o teu irmão te mata, eu tenho certeza disso. Jacó vai embora. Só que a vida de Jacó nunca foi plena. Jacó nunca foi feliz, porque os seus relacionamentos estavam rompidos. E ele então um dia decide: volto para a casa do meu pai, porque eu tenho uma conversa para ter com meu irmão. Esse relacionamento não pode ficar despedaçado. No caminho eles param no Val de Jaboque. Jacó deixa sua família, sua comitiva, seus empregados, todo o seu dinheiro, toda a sua fortuna, e ele vai ter um encontro com Deus, ele vai orar ao Senhor. E ele começa a clamar a Deus, porque ele queria um restabelecimento dos seus relacionamentos. Ele queria olhar o pai nos olhos de novo e dizer assim: papai, me perdoa porque eu te enganei. Ele queria olhar nos olhos do irmão e dizer: meu irmão, me perdoa, eu não poderia ter feito o que eu fiz, eu deveria ter confiado em Deus, porque Deus disse que eu seria o primeiro, Ele daria um jeito para que isso acontecesse sem a minha ajuda, eu só atrapalhei as coisas. E aí um anjo aparece para Jacó, a figura do Cristo, e Jacó luta com Deus, e Deus disse: me deixa embora. É incrível isso, né? Me deixa embora. Deus não pode com o homem. Eu fico pensando como Deus fica fragilizado diante de um coração humano despedaçado, clamando por misericórdia e perdão. E Jacó dizia: eu não te deixo ir enquanto você não me abençoar. E Deus abençoa Jacó. Diz: teu nome agora será Israel. Ele se enche de coragem, agora ele vai ter um encontro com o irmão. Quando o irmão fica sabendo que Jacó está vindo, Esaú pega sua tropa e vem de encontro com Jacó. E quando ele se encontra, Jacó disse: agora é só espada. Mas Esaú pula do cavalo, pula no pescoço do irmão Jacó, beija e choram juntos, porque Jacó não precisou pedir perdão, porque o perdão já veio muito antes. Porque Deus já havia quebrado o coração de Esaú, e Esaú já estava disposto a abraçar o irmão, porque não aguentava de saudade. E quando eles se abraçam e eles se beijam, Jacó diz para Esaú uma das frases mais lindas de toda a Bíblia. Jacó olha para Esaú e diz: olhar para o teu rosto é contemplar a face de Deus. Era Jacó que havia estado com Deus momentos antes, era Jacó que estava agarrado com Deus pedindo bênção, mas é no rosto de Esaú que Jacó vê a glória de Deus, porque Esaú expressou misericórdia, perdão e graça para com Jacó. Laços restabelecidos. Essa é a missão da igreja: plantar jardim. Seja um plantador de jardim, não seja um produtor de deserto. Reate os relacionamentos quebrados, perdoe aqueles que precisam ser perdoados. Deixa o Espírito Santo trabalhar na tua vida. Faça diferença nessa comunidade. Faça diferente no seu trabalho, na sua escola. Faça diferente na tua casa, na tua família. Deus tenha misericórdia de todos nós. Amém.
Seja um plantador de jardim. Seja um plantador de jardim. Deus nos ajude. O nosso tempo aqui na terra está se findando. A igreja vive os últimos momentos dela aqui na terra. Resta muito pouco tempo para a gente fazer diferença. Descruze os braços e faça alguma coisa. Eu agradeço em nome de Jesus. Amém.